Olá, estudantes da terceira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e a nossa disciplina de Cidadania e Civismo, né? E o convite que eu faço para você é que a gente conheça o regimento escolar e o regulamento geral do aluno. Dois documentos importantes, construído de forma coletiva e democrática, respeitando, né, a legislação educativa do Estado do Paraná, que por sua vez está consoante com a legislação, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que traz para a gente todo um ordenamento de regras, leis, normas, direitos e deveres que nós devemos seguir dentro das instituições de ensino. Coloco aqui para vocês o nosso objetivo, né? Conhecer, retomar sobre o regimento escolar e o regulamento geral do aluno. É o convite que eu já fiz a você, estudante da terceira série, para que a gente venha conhecer um pouquinho esses dois documentos importantes, hein? Se você não leu o regimento escolar na primeira série, na segunda série, precisa ler o regimento escolar. Lá estão contidos os nossos direitos e deveres, não só dos estudantes, mas como de todos os segmentos que fazem parte da escola, diretores, equipe pedagógica, agente educacional 1 e 2, corpo docente, corpo discente, pais e responsáveis. Mas olha só, o regimento escolar, pessoal, ele é um instrumento que todas as instituições têm para organizar os procedimentos, regras, direitos, deveres de todos que participam dela. Veja só, né? Ele é um instrumento que todas as instituições têm. Não só as instituições escolares, câmaras municipais, assembleias legislativas, Senado Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, né? Templos religiosos, eles têm os seus regimentos. E lembre-se, a escola ela é uma instituição social, assim como a igreja, assim como a família, assim como o exército, e a escola tem uma função, né, que é a educação formal. Dentro da escola, a educação ela é uma educação formal, né? E olha só, o regimento ele é então esse instrumento, né, que todas as instituições têm. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha esses documentos aqui. Trago aqui para vocês Universidade Estadual de Ponta Grossa, ali Instituto Federal do Paraná. Da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Estatuto e Regimento Geral. Ali, né, o Regimento Geral. Isso significa que um regimento ele está presente em várias instâncias, né? Você vai visitar uma Assembleia Legislativa, tem um regimento, né? Fala inclusive sobre, né, a forma de se vestir. O fórum tem o seu regimento, como as pessoas devem se comportar, né? Então, eles trazem esses direitos, os deveres, as regras, as normas, os procedimentos que todos que fazem parte da instituição devem seguir, inclusive aqueles que eventualmente visitam ou adentram a essa instituição, né? E o regulamento geral do aluno? Ele é um documento que vai trazer a estrutura, define, regula e ele normatiza as condutas dos alunos na instituição de ensino. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele é um manual prático que orienta as ações dos estudantes no ambiente escolar. Ele é o que? O regulamento geral do aluno. Ele é um manual prático, né? As universidades possuem, as escolas, né? As organizações possuem um regulamento, o horário de entrada, saída, por exemplo, né? O que pode, o que não pode ser feito, as sanções previstas, elas estão contidas no regulamento, né? E olha só, você pode me perguntar, né, qual a necessidade de um regulamento, qual a necessidade de um regimento? Ah, mas eu já tenho uma ideia de quais são aí as regras, as normas. Pessoal, nós falamos de espaços geográficos, espaços de sociabilidades em que circulam muitas pessoas. Uma escola, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó, o trânsito, composto por motoristas, ciclistas, motociclistas, né, pedestres. Então, vejam, nós precisamos de um ordenamento jurídico para definir quais são os direitos, quais são os deveres do pedestre. Então, eu tenho ali uma faixa de pedestre onde ele deve atravessar, né? Ao atravessar a faixa de pedestre, o automóvel deve parar,
Nós temos o sistema semafórico, as luzes do semáforo que indicam, né, se a gente pode seguir, se temos que ter atenção ou temos que parar. Então percebam a importância desse ordenamento, desse regulamento, né, dessas leis para o bom funcionamento da sociedade. E na nossa escola não é diferente, nós também precisamos, né, desse ordenamento, desse regimento que nos traz aí, né, essa padronização das regras, dos direitos, dos deveres, das normas, das práticas que acontecem. Vamos pegar um exemplo, né? Transferência escolar, né? Matrícula. Nós somos aí cerca de 2.100 escolas no estado do Paraná. Imagine se cada escola define como que ela vai fazer a sua matrícula, a data da matrícula, como que é dada a transferência. Não ia dar certo, né, moçada? Nós precisamos aí de um regulamento, de um regimento, de um calendário que normatize essas informações, né, e tragam uma padronização com relação a isso, né? Então, cada pessoa que está dentro da escola, ela precisa saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né? E o regimento escolar e o regulamento geral do aluno são os documentos que esclarecem isso. Estão disponíveis na sua escola para leitura, né? Você pode sugerir algo, né, que em uma possível reedição do material seja discutido pelo conselho escolar e, se aprovado pelo conselho escolar, pode constar no regimento escolar, pode constar no regulamento dos alunos, né? Então são esses materiais que esclarecem quais as regras, os direitos, os deveres de quem se envolve na escola. Equipe gestora, equipe pedagógica, corpo discente, vocês alunos e alunos, corpo docente, nós professores, pais responsáveis, agentes educacionais. Então eles trazem por segmento, o regimento escolar traz por segmento as normas, os direitos, os deveres, os procedimentos, né? Por isso, as regras precisam ser claras, né? O uso do uniforme ele é obrigatório para todos os alunos enquanto estiverem dentro da instituição de ensino ou em atividades relacionadas à instituição de ensino. Claríssimo! O horário de entrada é, por exemplo, no período da manhã, 7h10. Muito claro, o horário de saída ao meio-dia. Então nós temos todo um regramento muito claro dentro do regimento escolar, dentro do regulamento dos alunos, né? E conhecendo o regimento e o regulamento, você vai saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres enquanto aluno, beleza? Isso é muito importante para o exercício da cidadania, né? Galera, eu convido você a fazer uma atividade. Olha só, de acordo com o que estudamos até agora, o que é um regimento escolar, o que é o regulamento geral dos alunos. Responda a atividade, a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade de acordo com o que estudamos até agora, que é o regimento escolar, o que é o regulamento geral do aluno, né? O regimento escolar e o regulamento geral do aluno são os documentos que esclarecem e dizem quais são as regras, quais são os direitos, os deveres de quem se envolve na escola, comunidade escolar, composta por equipe gestora, pedagógica, corpo discente e docente, agente educacional e os pais ou responsáveis dos alunos. Beleza? Pessoal, itens do regimento, o que precisa constar nesse regimento? Vejam aqui, né? Etapas da educação básica oferecida. Organização escolar, né? Corpo diretivo, corpo docente, discente, secretaria, horário de funcionamento da secretaria, né? Os pedagogos. Funcionamento dos órgãos dos colegiados, como, por exemplo, os conselhos da escola, o conselho escolar, órgão máximo da escola, que tem a representatividade de todos os segmentos da escola, né? Alunos, professores, agentes, né? Todos eles são representados no conselho escolar, conselho de classe, o grêmio estudantil, a associação de pais e mestres. Então, o funcionamento desses órgãos que garante uma gestão transparente, democrática, né, em que todos podem expressar a sua opinião e contribuir, assim, com o desenvolvimento da educação. Olha só, calendário, as normas para matrícula, cancelamento e transferência. Isso, portanto, tem que constar no regimento, né? Essas datas, o calendário escolar, sempre decidido no ano anterior. Então, a importância aí, né, desse calendário, já com o período letivo, o período de recesso, de férias, né? Ele traz essas informações até para a organização da vida social dos nossos estudantes e seus familiares. Olha só, como vimos, o regimento ele tem, né, os direitos e deveres, e aqui eu trago para vocês alguns direitos, né? Olha só, ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade, não podendo em caso algum ser discriminado, né? Nós não toleramos a discriminação, o preconceito, a intolerância, né? Todos nós devemos ser tratados de forma cordial, com respeito e sem discriminação. Usufruir do ensino, uma educação de qualidade, de acordo com o que está previsto na legislação e em condições de efetiva igualdade de oportunidades de acesso. A educação, a escola pública, ela é para todos nós, né? Todos nós temos acesso para ser estudantes de escolas públicas no estado do Paraná. Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação, a assiduidade, o esforço no trabalho, no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido. E as escolas estimulam esses alunos, né, que se destacam em várias áreas, né, tendo assim o seu empenho nas ações meritórias reconhecidas, né? Por exemplo, o voluntariado em favor da comunidade no qual está inserido, né? Isso você precisa ser reconhecido, né? Os bons alunos, os bons comportamentos, as boas práticas, né? Tudo isso faz parte do seu direito. Porém, nós também temos os nossos deveres. É muito importante a gente conhecer os nossos direitos, né? Fazer o exercício desses direitos que configura o exercício da cidadania, mas para que isso fique completo, né, nós precisamos também conhecer os nossos deveres e exercer esses deveres dentro da escola, né? Respeitar as normas da escola. Quando você se matricula na escola, você está fazendo uma anuência que você vai respeitar as normas da escola. Tratar de forma igualitária e respeitosa todas as pessoas da escola. Nós somos todos iguais, da mesma maneira em que você quer ser respeitado, você quer ser retratado, você quer ser tratado de forma igual, você também deve tratar as pessoas de forma igual, com respeito, com cordialidade, né? Ser frequente e pontual às aulas, às avaliações e às outras atividades escolares. É claro que, eventualmente, você precisa se ausentar, sair mais cedo, tem uma consulta médica que precisa comparecer, você deve comunicar à escola com antecedência para que a escola tenha ciência da sua ausência.
Caso a necessidade de uma saída antecipada, os seus pais ou responsáveis precisam ser comunicados e também concordar com isso, né? Essa comunicação entre a escola e a família. Solicitar a autorização à direção quando se necessitar ausentar da escola. Aí alguns deveres que nós temos com relação ao ambiente escolar. Observar, né, a higiene pessoal, a higiene individual e a higiene coletiva. Afinal de contas, nós passamos parte do nosso dia dentro do ambiente escolar. Vestir-se adequadamente, o uniforme escolar sempre limpo, essa assiduidade, isso é um motivo de segurança para nós dentro da instituição, além de outros fatores que, né, justificam a adoção obrigatória dos uniformes nas instituições escolares. Cuidar do patrimônio, né? Manter as paredes, carteiras e dependências da escola sempre limpa, zelar pela boa imagem da escola, não permitindo, né, a associação do nome da escola em situações desagradáveis, e a gente precisa ter uma atenção social às redes sociais, né? Participar ativamente nas aulas e nas atividades desenvolvidas pela escola, algum, né, dos nossos deveres enquanto alunos, professores, né, e os demais segmentos que compõem a comunidade escolar. Fique atento, pessoal. É muito importante que você fique atento aos seus direitos, aos seus deveres, para que o regimento escolar e o regulamento geral do aluno sejam de fato ali compreendidos e funcionem, fazendo com que a gente tenha um bom andamento da escola em todos os sentidos, beleza? E aqui uma atividade. Como as regras podem nos ajudar em nosso cotidiano e como essas regras podem ajudar no nosso ambiente escolar? Responda a atividade, a gente já vai fazer a correção, hein?
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade? Como as regras podem nos ajudar no nosso cotidiano e no ambiente escolar? Vou trazer aqui uma possibilidade de resposta, né? Essas regras, o ordenamento jurídico, né, essas normas, elas nos ajudam a organizar melhor a nossa vida cotidiana e também manter uma relação mais harmoniosa com os outros, inclusive no ambiente escolar. Imagine, né, em um condomínio, por exemplo, com lá 200 apartamentos, vários prédios, né? Nós precisamos dessas regras, né? Horário, né, de descanso, quando não pode fazer barulho, os espaços, né, de recreação, de sociabilidade, o separar o lixo. Vejam que a gente precisa dessas regras para melhorar a nossa vida cotidiana e, consequentemente, melhora a nossa vida escolar, uma vez que temos pensamentos, valores, costumes e modos de vida diversos, né, pessoal? Retomando, né, a gente viu aí o regimento escolar, o regulamento geral do aluno, a importância desses documentos, né, para organizar a vida escolar, né, de todos nós, de todos os segmentos que compõem a escola, equipe gestora, pedagógica, agente educacional, pais responsáveis, alunos, alunas e professores. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença, a tua participação. Fique bem, se cuide e até a próxima.